Capítulo 9. O Sul Agrícola. Que direção tomava essa torrente de gêneros manufaturados? Quem comprava a volumosa produção das fábricas? Uma parte ia para o sul, como observamos através da pena de um sulista exaltado. Queremos bíblias, vassouras, baldes e livros, e nos dirigimos ao norte. Queremos penas, tinta, papel, biscoitos e envelopes, e nos dirigimos para o norte. Queremos sapatos, chapéus, lenços, guarda-chuvas e canivetes. Vamos para o norte. Queremos mobília, louças, cristais e pianos. Vamos para o norte. Queremos brinquedos, cartilhas, livros escolares, modas, máquinas, remédios, lajes para túmulos e mil e outras coisas. E aí nos dirigimos para o norte. Renton R. Helper, que escrevia isso em 1857, estava tentando mostrar aos sulistas que o fato de comprarem tudo do norte estava tornando os sulistas pobres e os nortistas ricos. Queria que os sulistas fabricassem suas próprias coisas. Parece ser uma boa ideia. E por que o sul não se tinha voltado para a manufatura como o norte? A resposta, em parte, está no fato de o sul ter encontrado um produto de cultura que todos procuravam. Geralmente, o fazendeiro tinha duas preocupações: produzir a colheita e vender a colheita. Isto não se dava com o plantador de algodão no sul. Vender algodão cru não era problema algum. As roupas feitas de seda, lã ou linho eram caras, mas as de algodão eram tão baratas que podiam ser vendidas ao pobre mais pobre. As novas máquinas têxteis da Inglaterra, França e noroeste dos Estados Unidos estavam ávidas de algodão cru. Os sulistas devotavam praticamente todo o seu tempo e energia àquilo que prometia ser um negócio rendoso na América: a produção de algodão para alimentar as máquinas e fazer roupas para o mundo todo. Em 1860, o algodão era o rei do sul. E estava certo. Nenhum outro lugar do mundo era mais adequado à plantação de algodão. O algodão precisava de clima quente. O sul tinha uma estação de plantio longa, quente no verão, tanto de noite como de dia. Era preciso tempo seco para a colheita. O sul era uma região de outonos secos. Os insetos atormentavam o agricultor. O sul tinha invernos curtos, cheios de geada, que matavam essa praga. Tudo era ideal: o clima, o solo fértil, bastante chuva na época adequada. E o resultado? Os 2 milhões de libras de algodão produzidos pelo sul em 1789 tinha pulado para 2 bilhões de libras em 1860. O algodão era o rei do sul. O arroz e o fumo, grandes culturas básicas do sul antigamente, continuavam a ser cultivados. A cana-de-açúcar também foi cultivada com sucesso na Louisiana, perto da desembocadura do Mississippi. Mas a maioria dos plantadores sulistas voltava sua atenção para o algodão. Um homem que viajava pelo sul em 1827 viu tantas vezes o algodão como centro de atenção que não podia mais se esquecer disso. Escreveu numa carta a um amigo: Quando dei meu último passeio pelo cais de Charleston, na Carolina do Sul, vi que continha pilhas e pilhas de algodão, e vi todos os armazéns, navios, vapores e barcos que atravessavam o canal abarrotados, gemendo sob o peso do algodão.
Voltei para o hotel dos fazendeiros, onde deparei com os 4 jornais diários e com a conversa dos hóspedes, só falando em algodão, 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 algodão. Daí eu continuei o passeio, encontrando pouca coisa a não ser os campos de plantação de algodão. Daí eu continuei o passeio, encontrando pouca coisa a não ser os campos de plantação de algodão, as beneficiadoras de algodão, as carroças com algodão. Cheguei em Augusta, Geórgia, e quando vi os carroções de algodão na rua larga, assobiei. Mas isso não era nada. Havia mais de uma dúzia de rebocadores no rio, com mais de 1000 fardos de algodão em cada um. Vários vapores com quantidades maiores ainda. Em Hamburgo, como disse um preto, era mais pior de acordo com o tamanho da cidade. Pois fiquei sem saber dizer se eram maiores as casas ou o tamanho das pilhas de algodão. Então saí de Augusta e encontrei hordas de plantadores de algodão de Carolina do Norte, da Carolina do Sul e da Geórgia, com grandes turmas de pretos que iam para o Alabama, Mississippi e Louisiana, onde a terra para o algodão ainda não está esgotada. Além desses, encontrei um grande número de carroças que voltavam vazias, e uma porção delas carregadas com algodão, indo para Augusta. O autor da carta continuava sua história. Viaja pelo Alabama, Mississippi, Louisiana e Arkansas. E em toda parte vê algodão. Ouve falar de algodão. Sonha com algodão durante 70 dias e noites. O algodão era o rei do sul. O gráfico seguinte mostra o extraordinário aumento da quantidade de algodão produzida no sul entre 1791 e 1860. 1791 a 1795, a produção média anual em torno de 2 milhões. 1801 a 1805 já sobe um pouco, mais que dobrando. 1821 a 1825 já passa dos 200 milhões. 1841 a 45 já ultrapassa os 800 milhões. Em 1856 a 1860 já chega na casa dos 1 bilhão e 700 milhões. Em 1790, ou por aí, o fazendeiro rico que queria plantar algodão em larga escala defrontava-se com um problema de mão de obra, do mesmo modo que o capitalista do norte. Havia muita gente que era pobre e queria plantar algodão, mas não queria cultivar para outra pessoa. Enquanto houvesse uma porção de terra que era deles, quase sem dar nada em troca, não trabalhariam para outros, recebendo salários. Enquanto que o manufatureiro do norte resolvia esse problema de mão de obra empregando mulheres, crianças e homens desocupados no intervalo das colheitas, e empregando ainda máquinas que economizavam o trabalho e imigrantes, o plantador do sul voltava-se para os negros escravos. A primeira carga de escravos negros tinha chegado à América em 1619. Durante muitos anos, o suprimento deles não era muito grande. Os negros e os criados brancos, entre aspas, ajustados, trabalhavam no campo junto com os senhores brancos. Até 1690, havia mais trabalhadores brancos que escravos negros no sul. Por essa época, muitos plantadores da Carolina do Sul voltaram-se para a cultura do arroz nos pantanais da costa. Cultivar arroz requeria trabalho duro, num clima quente, onde graçava a malária. Turmas de pretos, dirigidos por um capataz branco, eram considerados os trabalhadores mais indicados para a rotina da plantação de arroz, que se estendia pelo ano todo. Foram sendo importados mais e mais negros. Os plantadores de fumo também socorreram-se do trabalho do negro, na ausência de trabalhadores brancos que ficassem firmes no serviço. Nos fins do século XVIII, havia muito mais escravos negros que trabalhadores brancos ajustados na região do sul. O emprego de escravos queria dizer aumento de plantações no sul.
Os senhores de escravos sulistas plantavam arroz, fumo, cana-de-açúcar e algodão, porque, como os capitalistas do norte, queriam fazer dinheiro. De um lado, tinham uma plantação que venderiam com facilidade, e de outro, trabalhadores especiais para aquele tipo de plantação. Assim, como resultado natural, surgiu o sistema de grandes plantações. Em que era diferente uma plantação de uma fazenda? Na plantação era cultivada uma única cultura básica, como por exemplo fumo, arroz, cana-de-açúcar ou algodão, sempre para vender. Na fazenda produziam-se vários tipos de coisas, como trigo, milho, alfafa, queijo, carne de porco, algumas para vender e algumas para consumo da família. Na plantação, o corpo de lavradores era grande, quanto maior, melhor. Na fazenda, era pequeno, constituído de um grupo de homens assalariados que ajudava o proprietário. Na plantação, a turma grande trabalhava numa rotina constante, dia após dia, durante todo o ano, sempre sob cuidadosa supervisão. Na fazenda, a rotina não era tão regular e havia semanas inteiras em que o trabalho diminuía. Os sulistas tinham adotado esse sistema de plantação porque se adaptava melhor à combinação que tinham de culturas básicas mais trabalho escravo. Os negros recém-chegados da África custavam a aprender os modos dos brancos. Os seus descendentes, nascidos nos Estados Unidos, não eram educados. Como não tinham oportunidade de aprender, os seus patrões não tinham dúvida em dizer que eles não aprendiam porque não podiam. A opinião dos senhores de escravos era a mesma de Kearns, o economista inglês que escreveu em 1861. A dificuldade de ensinar qualquer coisa ao escravo é tão grande que a única maneira de tornar produtivo o seu trabalho é, depois de lhe ter ensinado uma lição, mantê-lo executando essa lição durante toda a vida. Portanto, onde forem empregados os escravos, não pode haver variedade de produção. Se for cultivado o fumo, ele passa a ser a cultura básica, e se tem que produzir o fumo, seja ou não o mais indicado pela situação do mercado ou pela condição do solo. O trabalho escravo tendia a forçar o cultivo de uma só colheita no sul. O trabalho tinha que constituir uma rotina o tempo todo, com tudo planejado para o trabalhador. Isso dava certo com o algodão, que exigia atenção e trato praticamente durante todo o ano. Não daria bem para o milho e outros grãos, que não exigiam tratamento durante vários meses. Onde se pudesse deixar desocupadas tantas mãos durante a estação de pouco movimento, não haveria grandes perdas. Mas o senhor de escravos não podia fazer isso. Tinha comprado os escravos, tinha que alimentá-los, vesti-los e abrigá-los o tempo todo, houvesse ou não serviço. O senhor de escravos sabia que não podia ter lucros, a não ser que organizasse o trabalho na plantação, de modo a dar serviço constante a todos os escravos, velhos ou jovens. O algodão dava trabalho para o ano todo e permitia que houvesse uma organização em larga escala. Os escravos trabalhavam apenas porque eram obrigados. Quando o olhar do patrão estava longe, queriam ver o trabalho longe também. O trabalho escravo, portanto, requeria supervisão cuidadosa. Alguém, ou o próprio dono, ou um capataz encarregado, tinha que vigiar. Para o plantador, era uma questão de aritmética, ver que quanto mais trabalhadores pudessem ser agrupados sob o olhar de um único capataz, mais barato isso ficaria. Também aqui dava certo a plantação de algodão, enquanto um único trabalhador podia cultivar 30 a 40 acres de terra plantada com milho índio, podia tratar de apenas 5 a 10 acres de algodão. Isso queria dizer, naturalmente,
que a distância entre os lavradores na produção de algodão era muito menor que entre os que cultivavam milho. O senhor de escravos viu que o custo seria menor e os seus lucros seriam maiores se a turma de pretos fosse a maior possível, sob a supervisão de um único capataz. Era bobagem pagar um supervisor para cuidar de 8 ou 10 homens, quando podia facilmente cuidar de 30 ou 35. A plantação de algodão permitia que a organização tivesse larga escala. Era evidente para o senhor de escravos que quanto maior a turma, menor a despesa por cabeça e maior o lucro. Aí nasceu a ideia de comprar cada vez mais negros que produzissem mais algodão, o qual pagaria mais negros e assim por diante. Os senhores de escravos viram que a estrada para maiores lucros era o sistema de plantações, usando turmas grandes de negros, com processos de rotina, sob a supervisão de um capataz, produzindo uma única cultura para a venda. J.S. Buckingham, viajante inglês que passou pelo sul em 1842, descreve uma plantação que visitou. Os escravos estão todos de pé ao alvorecer. Todos os que podem trabalhar, desde os 8 ou 9 anos de idade, voltam aos diversos setores da lavoura. Não voltam para casa nem para o café da manhã, nem para o almoço. Sua comida é feita no campo, por pretas encarregadas desse serviço. Continuam a trabalhar assim até o escurecer, e então voltam para casa. Não há feriado algum, nem o sábado à tarde, ou qualquer outro dia do ano, com exceção de 1 ou 2 dias no Natal. Do alvorecer ao escurecer, todos os dias, menos aos domingos, estão na labuta. A ração de comida que recebem consiste de 2 galões de milho índio por semana, metade disso para os meninos e meninas que trabalham e 1/4 para as crianças pequenas. Esse milho eles são obrigados a moer depois de terminado o trabalho no campo. Depois fervem-nos com água e fazem uma papa, mas sem nada para comer junto, nem pão, nem arroz, nem peixes, batatas ou manteiga. Só milho fervido e água, em quantidade apenas suficiente para sobreviver. Quanto às roupas, os homens e os meninos têm um casaco de lã grosseira e um par de calças, que recebem uma vez por ano. Sem camisa ou qualquer outro acessório, esse é o seu traje de inverno. O de verão consiste em uma roupa parecida, feita com o mais grosseiro pano de algodão. Não era permitido ensinar a ler ou escrever, nem ter qualquer recreação ou jogos, e também não havia tempo para isso, se fosse permitido. Nesta plantação, em particular, os homens trabalhavam no sábado à tarde, enquanto que em outras era dia de folga. Patrões e capatazes diferentes decidiam qual o método que lhes daria mais lucro no fim. Alguns senhores descobriam que, deixando o preto descansar no sábado à tarde, bem como no domingo, podiam conseguir que fizessem mais trabalho no resto da semana. Outros achavam que, se não houvesse descanso no sábado, haveria mais algodão. Alguns patrões achavam que tratamento bondoso, prêmios para um trabalho bem feito, ração de alimentos extra de vez em quando, um pouco de fumo um dia ou outro, ou tudo isso de uma vez, produzia mais algodão. Outros achavam que tratamento rígido, olhos vigilantes, sem nada extra e muitas proibições, produzia mais. O tratamento dos negros variava assim, de acordo com o senhor e com a ideia que ele tinha daquilo que lhe traria mais lucro. Quando um capataz era encarregado de uma plantação e ficava sabendo que o seu próprio salário dependia da quantidade de algodão que produzisse, haveria provavelmente muito trabalho e muitas chibatadas. Um escritor publicou no Columbia, South Carolina, que ele achava que os senhores de escravos estavam cometendo um erro por sobrecarregarem de trabalho os negros. Os plantadores podem ser divididos em 2 grandes classes, isto é, os que tratam de seus negócios
e os que não tratam. Isto cria classes equivalentes de capatazes. O plantador que não supervisiona sua própria plantação tem naturalmente que entregar tudo nas mãos do capataz. Esse fazendeiro geralmente mede os méritos do capataz pela quantidade de fardos de algodão que ele produz. Naturalmente, o capataz não quer saber de nada, a não ser de obter uma boa colheita. Para ele não tem importância que os velhos morram de trabalhar, nem que os jovens façam esforço demasiado, que as mulheres grávidas tenham abortos, nem que as que amamentam percam seus filhos, nem que as mulas fiquem esgotadas e a plantação destruída, a criação abandonada, as terras arruinadas. O que ele quer é obter o maior número possível de fardos, e assim tudo o mais é largado. Ele recebe aumento de ordenado e a sua reputação cresce. Na maioria das plantações, a roupa dos lavradores era semelhante às que Buckingham havia visto. A comida era talvez um pouquinho melhor, pois muitas vezes havia também bacon para ser comido com o milho. Uma rua de casinholas de negros numa plantação não era coisa muito bonita de se ver. As casinhas de madeira geralmente tinham um só quarto, de cerca de 20 pés quadrados, que equivale a menos de 2 metros quadrados. E ali toda uma família, ou até mesmo várias famílias, dormiam. Frequentemente havia pouquíssima mobília, ou nenhuma. Janelas quebradas, goteiras no telhado, caibros podres, nada de esgoto nem de instalações sanitárias. Uma vez ou duas por ano, todas as casinholas eram provavelmente pintadas a cal, por dentro e por fora. A comida, roupa e abrigo dessas pessoas eram uma despesa que o fazendeiro queria que fosse a menor possível. Nas plantações pequenas, o custo médio das despesas com alimentação, roupa e abrigo para um negro, por ano, era de 30 a 40 dólares. Numa grande, era de 15 dólares apenas. A média para os velhos e jovens, em toda a região do algodão, era de 20 dólares por ano. Essa quantia tão pequena seria menor ainda se o plantador não tivesse que comprar tudo o que necessitava. É fácil compreender por que o Sul, região agrícola, comprava artigos manufaturados do Norte. Mas por que haveria o Sul agrícola de comprar carne de porco, farinha, milho e outros produtos de fazenda no Noroeste? Por que não produziriam eles mesmos o alimento e outros suprimentos de que necessitavam? O lucro do plantador estava na produção de algodão, e por isso os negros aprenderam como plantar algodão e nada mais. Ano após ano, cultivava-se o algodão e nada mais. Nas áreas de fumo era só fumo, nas de arroz era só arroz, e assim por diante. O Sul tornou-se uma área de colheitas únicas. Isto dá muito bem durante alguns anos, mas depois a terra fica esgotada e não produz mais algodão. Alguém descreveu o que acontecia na, entre aspas, Oração aos Fazendeiros da Geórgia, em 1839. Os fazendeiros da Geórgia não podiam ter escolhido um caminho mais fatal que o que escolheram nos últimos 30 anos. A cultura de algodão em terras esgotadas é o melhor meio de destruí-las. Por isto temos milhares de acres de terras que eram antes férteis. Agora, desvalorizadas até o último grau, não são nada mais que argila vermelha comida pela erosão. Outro sulista, redator de uma publicação agrícola, escreveu em 1860: O sistema é tal que o plantador nem considera a terra como parte de seu investimento permanente. É mais uma parte de suas despesas de consumo. Compra uma carroça e a usa até não prestar mais. Depois joga fora. Compra um arado, enxada. Trata do mesmo jeito. Compra terras, usa-as até ficarem esgotadas e depois vende, como vende sucata,
a quem quiser dar mais. Para ele é uma propriedade que se estraga e se pode mudar de lugar. É uma coisa para estragar, não para melhorar. Mas esse não é o modo de cuidar da terra que os fazendeiros sensatos usam. Entretanto, os sulistas não eram loucos. Como é que podiam continuar com esse sistema? C. Clay, um sulista, fez um discurso em que encontramos a resposta. Nossos fazendeiros, depois de tirar a nata das terras, não podendo devolver-lhes a fertilidade por meio de descanso, esterco ou outra coisa, vão mais para o oeste à procura de terras virgens. O oeste. Acres e acres de terras ricas, férteis. Solo virgem nunca cultivado. Para que adubar a terra exaurida da Virgínia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia, quando era mais barato comprar terras ricas de vale no Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas? Não só o fazendeiro pobre, o aventureiro, o homem sem parada iam fazer aquela longa caminhada para o oeste. Os plantadores poderosos também arrancavam suas raízes e com todos os bens domésticos e com toda a tropa de negros atrás, juntavam-se à massa que se mudava em busca de melhores terras para o algodão. O algodão havia começado nos estados do Atlântico Sul, Carolina do Norte, do Sul, Geórgia. Depois espalhou-se pelos estados do Golfo, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas e Arkansas. Os números estão gritando o que se passou. Em 1824, os antigos estados do Atlântico Sul produziam quase 2 vezes mais que os novos estados do Golfo, mas em 1841 era o contrário. O trabalho do escravo e a ânsia do fazendeiro de ter lucros forçaram o cultivo de uma só cultura. Esta forçou a expansão para novas terras. O novo sudoeste começou a se parecer com o velho sudeste. Para muitos dos fazendeiros e plantadores que se mudavam para as novas regiões de algodão, não era questão de querer, era questão de ser obrigado, porque não podiam cultivar tão barato ou tão bem usando a terra velha. À medida que mais gente se mudava para o oeste, as terras do leste foram caindo de valor, até que em muitos lugares não valiam praticamente mais nada. Um viajante conta que encontrou um homem da Virgínia a cavalo com um saco de alfafa como sela, sem esporas, usando uma cordinha em lugar de rédea. O viajante perguntou: Estrangeiro, de quem é essa casa? É minha, foi a resposta. Passaram por outra casa. E essa? É minha também? E essa outra? Também é minha. Mas não vá pensar que eu sou tão danado de pobre que sou dono de toda essa terra aqui, hein? Especialmente na Virgínia, o mais velho dos estados, a queda de preço era mais notada. Aqui e ali havia pessoas que davam suas casas e terras, ou apenas as abandonavam. Em 1829, 3 anos após a morte de Thomas Jefferson, sua magnífica residência Monticello, com 200 acres de terra, foi vendida em leilão por apenas $2.500. Quando a terra não podia mais ser cultivada em grande escala, tornava-se oneroso manter um grande lote de escravos, porque aí o produto de seu trabalho poderia não ser igual à despesa e incômodo de mantê-los. Houve época em que parecia que a observação de John Randolph sobre a Virgínia era verdadeira. Abre aspas. Se os escravos não fugissem de seus patrões, os patrões teriam que fugir de seus escravos. Fecha aspas. Na Virgínia e em Maryland, onde as regiões do fumo estavam exauridas, a escravidão provavelmente seria extinta. Mas o Congresso aprovara uma lei proibindo a importação de escravos depois de 1808,
Ao mesmo tempo, tinha havido uma procura de negros no sul para as culturas de algodão. O que tinha acontecido como resultado? Os preços dos escravos subiram muitíssimo. O valor médio de um bom trabalhador do campo, na época da invenção da beneficiadora de algodão, 1793, era de $200. Em 1815, era $250. Em 1836, $600. E 1850, $1.000. Com os preços subindo assim, tornou-se moda na Virgínia e em Maryland não cultivar algodão e fumo, mas produzir negros. Os antigos estados de trabalho para escravos tornaram-se estados de produção de escravos. Até então, os escravos não eram mantidos para cultivar as culturas, e sim as culturas é que existiam muitas vezes para manter os escravos. Os negros da Virgínia, Maryland e Kentucky eram muitas vezes entretidos com um trabalho leve, talvez ganhando com o que se manter, até que alcançassem a maturidade, quando eram vendidos aos traficantes que os levavam para o sul. Frederick Olmsted, passando pelo sul em 1850, recebeu uma carta de um sulista contando-lhe sobre a criação de escravos. Nos estados de Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Kentucky, Tennessee e Missouri, é dedicada tanta atenção à criação de negros quanto a que se dá à criação de cavalos e mulas. Mais para o sul, nós os criamos tanto para usá-los como para vendê-los. Os fazendeiros ordenam que as moças e mulheres, casadas ou não, tenham filhos. E eu soube de muitos escravos que foram passados adiante porque não tiveram filhos. Uma mulher que tem filhos vale de 1/6 a 1/4 mais que uma mulher que não tem. Por volta de 1860, um trabalhador de campo de primeira classe valia de $1.500 a $2.000. Enquanto o valor das terras caía, o valor dos escravos subia assustadoramente. Enquanto os cavalos, mulas, vacas e carneiros valiam cada vez menos, os escravos valiam cada vez mais. Nos fins de 1850, a propriedade Gadsden vendeu 66 cabeças de gado, 19 carneiros e 1 garanhão, e recebeu apenas $929 pelo lote. Um único trabalhador do campo, de primeira, quase que em qualquer lugar do sul, daria mais que isso. A alteração podia ser notada nos testamentos deixados. Enquanto que antigamente o melhor tipo de propriedade a ser deixada para os filhos eram o gado e as terras, lá por 1850, a propriedade mais segura e valiosa eram os escravos. Uma pessoa era considerada rica ou pobre, de acordo com o número de escravos que possuía. Sempre que o fazendeiro tinha um dinheiro extra, comprava mais escravos. Thomas R. Cobb escreveu em 1857, Numa propriedade, a maior prova de riqueza do dono é o número de escravos que tem. A posse mais desejada para uma renda compensadora são os escravos. A propriedade mais indicada para deixar para os filhos e da qual se desfazem a custo são os escravos. Daí o fato de os fazendeiros investirem tudo o que podem em escravos. Muita gente pensa que o Sul, antes de 1860, era uma região de senhores de escravos. Isso não é verdade. É evidente que, com os preços altos que os negros alcançavam, pouca gente tinha o dinheiro suficiente para comprá-los. O número de senhores de escravos era surpreendentemente pequeno. Em 1850, havia entre 6 e 7 milhões de brancos no Sul, mas menos de 500 mil possuía escravos. Os 3,5 milhões de escravos eram propriedades de menos de 6% dos habitantes. A tabela seguinte mostra como são impressionantes os números. Senhores de um escravo,
68.820. Senhores de entre 1 e 5 escravos, 105.683. Senhores de entre 5 e 10 escravos, 80.765. Senhores de entre 10 e 20 escravos, 54.595. Senhores de entre 20 e 50 escravos, 29.733. Senhores de entre 50 e 100 escravos, 6.196. Senhores de entre 100 e 200 escravos, 1.479. Senhores de entre 200 e 300 escravos, 187. Senhores de entre 300 e 500 escravos, 56. Senhores de entre 500 e 1.000 escravos, 9. Senhores de 1.000 ou mais escravos, 2. Número total de senhores de escravos nos Estados Unidos, 347.525. Convém notar que todos os proprietários de 50 ou mais escravos somavam menos de 8.000. Esses senhores de escravos, embora poucos, eram poderosos. Eram os opulentos aristocratas do Sul. Influíam nos negócios de suas vizinhanças. Eram eleitos para posições importantes nos governos do Estado e do país. Elaboravam leis favoráveis à escravidão e aos senhores de escravos. Possuíam ou controlavam os jornais sulistas, os médicos, advogados, ministros religiosos, professores e as classes inferiores aprendiam a aceitar o que eles diziam como a única verdade. Eram a classe que mandava e, como sempre acontece, faziam uso de sua força tanto quanto podiam para disseminar ideias favoráveis a seu próprio grupo. Tanto no sudoeste como no sudeste, as plantações deles eram as mais prósperas, no solo mais fértil. No leste, eles tinham adquirido a melhor terra costeira e tinham empurrado a gente mais pobre para as montanhas. No oeste, o fundo do vale do Mississippi lhes pertencia, com seu solo humoso, ideal para as plantações com suas grandes turmas de negros. A terra que não era tão boa, nas encostas das montanhas, onde os campos aráveis eram espalhados, tornando difícil o trabalho de plantar, era deixada para o pequeno fazendeiro. No oeste, depois de terminado o trabalho pesado de abrir clareiras e de iniciar a lavoura, aí então é que aparecia o plantador com sua turma de negros. O pioneiro, que havia limpado a mata, recebia uma oferta grande pela sua terra, tão grande que era induzido a vender tudo e começar o trabalho pioneiro novamente. Se não quisesse vender, logo descobriria que não era fácil competir com um trabalho muito bem organizado dos escravos que serviam ao seu vizinho plantador. A região de cultivo do algodão no Mississippi, o verdadeiro jardim da União, está sendo ano após ano arrancada das mãos do pequeno fazendeiro e entregue nas mãos dos grandes capitalistas. Os agricultores brancos ou são forçados a ir para as encostas arenosas e cobertas de pinheiros, ou são empurrados para o oeste para limpar a mata e preparar o solo para o exército de negros com seus capatazes que estão sempre no seu encalço, tornando seu trabalho improdutivo e sua vida intolerável. Todos os grandes plantios de algodão foram primeiros iniciados por colonizadores esforçados, com poucos meios e muita energia. Mas assim que era feita a clareira e que a terra que possuía começava a dar-lhe um certo conforto, lá vinha o grande plantador do leste com sua tribo negra. Instalava-se nos arredores, absorvia e dominava tudo. Este é exatamente o processo que se vê diariamente na maior parte da Louisiana e no Mississippi. Os pequenos fazendeiros, isto é, a massa da população branca, estão desaparecendo rapidamente.
As terras profundas do vale estão sendo concentradas nas mãos dos grandes plantadores. Na região desolada e esquecida das montanhas do oeste da Virgínia, Kentucky e Carolina do Sul, os, entre aspas, brancos pobres viviam do produto de um solo tão exausto que era praticamente impossível continuar. Eram tão pobres, tão desfavorecidos, que sofriam desprezo até mesmo dos negros. Alguns deles se mudavam para tão longe da civilização que seus costumes, hoje em dia, são quase os mesmos que tinham em 1800. Todos viviam uma vida de ignorância, miséria e solidão. F. L. Olmsted observou sobre essa gente em 1860, Perguntei-lhe se não havia pobres nessa região. Eu não estava vendo nenhuma casa que parecesse pertencer a gente pobre. É claro que não há, meu senhor. Cada palmo desta terra é sempre comprado pelos de cima para manter os pobres afastados. Mas chegue até os pinheirais. Deus do céu, já ouvi falar muito dos pobres do norte, mas se o senhor já viu alguém mais pobre que esses daqui, gostaria de saber do que é que vivem. Deve ser um milagre o fato de eles ainda viverem. Não sei do que vivem e tenho matutado sobre isso. Alguns deles não cultivam nem o milho suficiente para manter vivo um leitãozinho durante todo o inverno. Não há jeito de poderem viver, a menos que roubem. Alguns dos brancos pobres, e outros que não eram tão pobres, reclamaram contra a posição de mando dos ricos no governo dos estados. Era a velha briga entre os pobres numerosos e os ricos, que eram poucos. Na Carolina do Norte, os fazendeiros faziam contar os escravos como gente, e assim mantinham o controle da situação. Olmsted conversou com um homem que morava na região oeste da Carolina do Norte e descobriu o ódio que os montanheses pobres tinham pelos plantadores ricos. Não há contagem de escravos aqui no oeste, mas mais para baixo, na região leste desse estado, lá por Fayetteville, existe tanto quanto na Carolina do Sul. Essa é a razão pela qual o oeste e o leste não chegam a um acordo nesse estado. O povo daqui tem ódio do pessoal do leste. E por que se dá isso? Porque, sabe, eles votam baseando-se nos escravos, e há alguns condados de pretos em que não há mais de 400 ou 500 brancos, e que tem tanta força na legislatura quanto qualquer de nossos condados nas montanhas, onde há milhares de eleitores. Entre os brancos pobres, no nível mais baixo, e os plantadores muito ricos, no nível mais elevado, ficava a grande massa dos sulistas, que viviam de suas próprias fazendas ou pequenas plantações. Alguns deles estavam muito bem, tinham alguns escravos e gostariam de ter mais. Outros eram paupérrimos, tinham muito pouca terra, ou mesmo nenhuma, e raras vezes possuíam escravos, embora quisessem ter tudo isso um dia. Nesse período intermediário, que é que uma pessoa podia fazer se precisasse escravos sem poder comprá-los? Podia pagar alguém para auxiliá-lo. Se houvesse escolha entre um branco pobre e um escravo, escolhia-se sempre o escravo. Os brancos pobres não eram firmes no serviço e costumavam ir embora justamente quando eram mais necessários, enquanto que o escravo tinha mesmo que ficar. Além disso, havia alguns serviços, como por exemplo ir buscar água para o consumo da casa ou cuidar do gado, que qualquer homem branco considerava indigno. Se lhe pedissem para fazer uma dessas tarefas indesejáveis, ele ficaria furioso e diria que não era negro. O emprego de escravos era muito comum. Um senhor de escravos que precisasse de dinheiro podia alugar seus escravos para um fazendeiro que precisasse de auxílio. O dinheiro, é evidente, revertia ao dono do escravo. Os preços para a contratação do escravo podiam ser altos ou baixos, dependendo da necessidade de seus serviços ser presente ou não, e dependendo do número de homens de que se dispunha. Nos estados do Sudoeste,
onde as grandes plantações de algodão e cana-de-açúcar estavam sempre exigindo mais braços. Os preços eram mais altos que nos antigos estados do Atlântico, onde os escravos eram mais numerosos e o seu trabalho menos produtivo. Observem os estados onde o preço era alto, procurando a tabela com as anuidades pagas pelos escravos contratados para a agricultura em 1860. Homens escravos. Virgínia, $105. Carolina do Norte, 110. Carolina do Sul, 103. Geórgia, 124. Flórida, 139. Alabama, 138. Mississippi, 166. Louisiana, 171. Texas, 166. Arkansas, 170. Tennessee, 121. Mulheres. Virgínia, 46. Carolina do Norte, 49. Carolina do Sul, 55. Geórgia, 75. Flórida, 80. Alabama, 89. Mississippi, 100. Louisiana, 120. Texas, 109. Arkansas, 108. Tennessee, 63. Jovens, menores de 14 anos em ambos os sexos. Virgínia, 39. Carolina do Norte, 50. Carolina do Sul, 43. Geórgia, 57. Flórida, 65. Alabama, 66. Mississippi, 71. Louisiana, 27. Texas, 80. Arkansas, 80. Tennessee, 60. Os escravos eram alugados não somente para o trabalho agrícola, mas para outras tarefas também. Às vezes para cavar valas, trabalhar nas estradas ou fazer trabalho de estivadores. Muitas vezes o escravo que havia aprendido a trabalhar em casa do patrão como criado, em vez de ir para o campo, era alugado como cocheiro, mordomo ou cozinheiro. No Richmond Daily Enquirer, de 13 de maio de 1853, apareceu este anúncio pedindo escravos negros para trabalhar num hotel de estação de veraneio. Precisam-se 50 escravos para trabalhar nas fontes, especialmente criados para servir no salão de jantar, camareiras e etc. As pessoas que dispuserem de tais criados para alugar, queiram nos procurar imediatamente. Toller & Cook. O anúncio seguinte nos dá a ideia de como os negros eram avaliados pelos brancos. Xerife quer vender. Venderei na corte de Fairfield 2 negros, 2 cavalos e um burrinho, um par de carroças, uma cama, uma cela de montar. Escritório do xerife, em 19, segunda-feira, 1852. Camas, carroças, celas, negros, tudo junto, como se fosse propriedade. Nos leilões públicos, os negros eram colocados no tablado, inspecionado cuidadosamente. Depois recebiam lances, como se fossem relógios ou lampiões, ou outro qualquer artigo. Aqui vai a descrição de uma dessas vendas. Mais ou menos uma dúzia de cavaleiros se agrupava em volta do pobre homem, enquanto ele se despia. Assim que ficou ali no tablado, nu dos pés à cabeça, iniciou-se uma rigorosa pesquisa de sua pessoa. A pele negra e limpa foi revisada de frente e de costas, procurando-se feridas. Não ficou 1 centímetro de seu corpo que não fosse examinado. Depois mandaram-no abrir e fechar as mãos. Perguntaram-lhe se sabia colher algodão. Olharam cada dente de sua boca. Alguns brancos tornaram-se traficantes de escravos, assim como outros se tornavam vendedores de gado, simplesmente. Seu negócio era vender ou comprar negros, como se vendia cavalos ou gado.
Em 8 de maio de 1835, apareceu este anúncio no Richmond Enquirer. Negros, negros. Estou estabelecido no Hotel Bolingbroke, em Petersburg, para comprar negros. As pessoas que quiserem vender, ou na cidade ou em condados perto, farão bem em me vir ver, pois pagarei preços generosos para os que valerem, sendo de 12 a 30 anos de idade, de ambos os sexos, mecânicos e criados de servir em particular. Qualquer informação enviada será recebida imediatamente. Richard R. Beasley. Através de um outro anúncio que apareceu no Charleston Courier, de 12 de abril de 1828, ficamos sabendo que, de vez em quando, eram vendidos separadamente escravos de uma mesma família, para nunca mais se encontrarem. Uma família para vender, como nunca se viu igual. Consiste de uma cozinheira de cerca de 35 anos, sua filha de cerca de 14 e um filho de cerca de 8. Vendemos o lote ou cada um separadamente, conforme a preferência do comprador. Era possível transformar seres humanos em 3 a 4 milhões de escravos sem distúrbios graves. Em alguns distritos do sul, havia mais negros que brancos. Às vezes, podia haver até 90% de negros para 10% de brancos. Em algumas plantações, havia várias centenas de negros e apenas o capataz e 1 ou 2 auxiliares, e mais ninguém branco, milhas e milhas em redor. Seria possível impedir que os negros se revoltassem contra os amos brancos. Não era possível. Havia muitas rebeliões, embora muitos livros de história americana não os mencionem. Havia levantes sérios, liderados por homens ousados, que estavam prontos a sacrificar suas vidas, se necessário, para exterminar o brutal sistema de escravos. Essas rebeliões não tinham êxito, e os líderes eram eliminados com crueldade feroz. Os brancos do sul agiam prontamente quando os escravos ousavam desafiar sua supremacia. E na rotina que impunham aos negros, tomavam cuidado para que essa ideia de desafio nem entrasse na cabeça dos escravos. Os brancos tinham o cuidado de se certificar de que os negros nunca tivessem pistolas ou qualquer outro tipo de arma perigosa ao seu alcance. Essa era uma maneira de mantê-los quietos. Outra era fazer com que os negros respeitassem e temessem o homem branco, para fazê-los sentir que eram inferiores. O negro escravo ou livre. Havia muitos negros livres na Virgínia e Maryland. Tinha que, entre aspas, conhecer seu lugar. Harriet Martineau nos conta um dos meios de subjugar os negros. No Teatro Americano de Nova Orleans, um dos personagens da peça a que assisti com meus amigos era um escravo que dizia: "Não tenho direito a pensar nem sentir." Também a religião era uma arma usada pelo patrão branco para fazer os negros acreditarem que era certo e justo que eles fossem escravos. O bispo Mead, da Igreja da Inglaterra, na Virgínia, escreveu um livro de sermões que recomendava aos pastores que pregavam aos negros escravos. Aqui vão alguns trechos desse livro. Havendo mostrado quais os principais deveres para com o nosso grande mestre no céu, agora eu lhes exporei quais os deveres para com os senhores e senhoras que vocês têm na terra. E para isso há uma única regra geral que devem levar sempre com vocês, e que é servi-los em tudo, como se estivessem servindo ao próprio Deus. Pobres criaturas, não pensam quando têm preguiça ou negligenciam os trabalhos dos patrões, quando roubam e desperdiçam, quando são atrevidos e desavergonhados,
quando mentem e os enganam, quando são teimosos e taciturnos, quando não querem fazer o trabalho sem sofrer vexames ou chicotadas. Como eu dizia, vocês não pensam que os erros que vocês cometem contra seus patrões e patroas são erros que vocês cometem contra o próprio Deus, que lhes envia essas pessoas para representá-lo e que considera as coisas que vocês lhes fazem como se fossem ofensas feitas a ele. Digo-lhes que os patrões e patroas são capatazes de Deus e que se vocês cometem faltas contra eles, Deus os punirá severamente no outro mundo. A contribuição da Igreja para a continuação do sistema de escravos era bastante importante. E identificar assim, na mente do escravo, o seu patrão com o próprio Deus, era a suprema glória. Em 1860, o Sul havia se tornado a grande área produtora de culturas básicas, cana-de-açúcar, fumo, arroz e algodão, principalmente algodão. Era necessariamente uma região em expansão, onde os plantadores e os fazendeiros estavam sempre se mudando para novas terras, porque aquele sistema de monocultura exauria o solo. Os 4 milhões de escravos negros que se encarregavam da maior parte da lavoura eram propriedade de um pequeno número de indivíduos que eram donos de quase todo o dinheiro. Alguns milhares de aristocratas ricos tinham um controle quase completo da vida social, política e industrial de toda a gente. A grande distância que separava essa classe superior dos brancos pobres, no fim da escala, era preenchida pelos fazendeiros e moradores das cidades, de diversos graus de posses, mas na maioria pobres. Os Estados Unidos, em 1860, um país, mas dividido em dois, o Norte e o Sul, diferentes em todo ponto.